Yeah. Já está à partida. Bora. Vamos lá. Pronto. Exato. Yeah. Já estão a ver. Já deve estar. Eu disse que ia vir meter um cascol. Estamos a falar de cada clube, vai estar a vir um cascol de cada clube. Bora. Queres dar as honras de começar isto? Ou Eu? podes começar tudo, João. Eu? Epá, não. Pronto, sou sempre eu que começo os nossos podcasts, mas pronto. Boas, maltinha. Ainda não está aí ninguém, é normal, mas pronto. Yeah. Boas, hoje vai ser um podcast aqui com o Guilherme. Ele aceitou aqui o nosso convite. É um prazer ter-te cá. Obrigado pelo convite. Agradeço. E é um podcast inteiramente a falar sobre o Benfica. A época passada do Benfica, as Certo. transferências, rumores e o, o que se pode esperar para o futuro. Porque agora estamos a tentar fazer um bocado a época de cada clube e trazer um adepto de cada clube para falar cá do seu Exato. clube. Por isso, hoje estás Certo. tu a representar o grande Benfica. Bora. Pá, como principal, falar da época passada, para começar. O que eu tenho a dizer da época passada. Exatamente. Yeah. Então, neste caso, o que correu mal, né? O que correu Exatamente. mal. Então, eu acho que não falo só por mim, mas acho que todos estávamos com muitas expectativas. Porque, Exatamente. ah, porque foi uma época cheia de reforços, muito dinheiro investido, e acho que era uma época em que os benfiquistas estavam confiantes para as coisas darem certo, mas depois também houve aqueles problemas com a direção, com o presidente. Acho que isso também afetou muito o plantel, na minha opinião. Ok, então o Benfica teve, só fazendo aqui mas um pequeno à parte, o Benfica teve mais gols que o Sporting, acabou com Certo? 30 gols sofridos, quase tantos como o Braga, que acabou só com 31. Eu não sei porque não me está aqui a dar uma estatística do Benfica e é o único que não me está a dar, não sei porquê. Mas pronto, uma equipa que Nós acaba com. sofremos muitos golos. Exatamente, uma equipa que Yeah. acaba com mais gols que o segundo classificado, mas acaba com uma diferença de 11 pontos para o segundo classificado com mais gols, um bocado estranho. Sem dúvida. Então, nós começámos a época com uma linha de 5, se não me engano, ainda com o Jorge Jesus. Depois, quando chega o Nelson Veríssimo, voltámos para uma linha de 4. E eu acho que esse processo de adaptação ao novo treinador também prejudicou muito a equipa defensivamente. Eh, Chegar a meio da época e trabalhar novos processos de jogo, novos jogadores, novas posições, acho que isso também destabilizou muito a equipa, porque mudar assim a meio da época não é fácil. Acho que a mudança de treinador tinha de ser feita, na minha opinião, porque depois da derrota com o Porto, as coisas tinham de mudar, estava tudo a correr mal. E acho que essa mudança de treinador tinha de ser feita, mas era complicado as coisas resultar, porque é preciso tempo. E não sei, se calhar tens alguma pergunta também para fazer. Yeah, eu concordo, não, eu concordo totalmente. Eu acho que a época que o Benfica estava a passar, a época não, o momento que o Benfica estava a passar, não era o melhor e eventualmente tinha que haver mudança de treinador. Se foi a melhor aposta ou não, não sei. Uh, mas acho que a partir daí até houve bons resultados e o Benfica não terminou assim. Não foi assim uma época tão má, se formos a ver comparado com outras épocas. Verdade. Foi uma época, ok, um pouco mais fraca, mas também tivemos um Porto que teve a um nível muito mais. Fortíssimo. Exato, fortíssimo. Tiveram apenas Eh, uma derrota com o Braga. Exatamente, o Sporting fez praticamente os mesmos pontos que a última época e não foi campeão. É verdade. Lá está, o Porto conseguiu O Porto teve superar. muito assim. Yeah. O Benfica teve alguns azares, alguns jogos menos conseguidos, que acabou por empatar e assim. Eh, mas lá Mesmo em está, mas casa, esta treinador tinha de ser. perdemos muitos pontos em casa. Yeah. Não se pode, não se pode. Pois estou aqui a ver a primeira derrota do Benfica, foi à oitava jornada e foi em casa contra o Portimonense por 1-0. Depois, Lembro. depois logo a seguir foi Mas foi, yeah. empatar
logo a seguir, 2 jornadas depois, foi empatar ao Estoril. Foi Aliás, com... eu sei que ganha o empate com o Estoril. O jogo anterior tinha sido com o Vizela, acho eu. Exatamente, sim, sim, sim. Com um gol ao do Rafa, mesmo a acabar. Ao do Sim. Pizzi. Foi aqui 3 jogos bastante difíceis. Depois foram dar uma grande abada, 2 grandes abadas, uma ao Braga e uma ao Benfica. yeah, E ao Belenenses, Benfica. Ai. Foi E, o 7-1. exata, yeah. exatamente. E depois foram perder em casa contra o Sporting. Depois perderam com o Sim. Porto. Foi aí a mudança de treinador. Exatamente. Yeah. O Mas Nelson Veríssimo estreou-se no jogo da taça. exatamente. Ou no do Yeah. campeonato, que eu não sei qual é que foi primeiro. Mas acho que foi o primeiro do campeonato e depois o da taça. Eu e Não me aqui, recordo. e eu acho que até 2 das derrotas, ou se não sei se foi uma derrota ou um empate, foram com o Portimonense, uma equipa que acaba por ficar não na linha de descida, mas também ali no Perto. meio da tabela, yeah, ali no. Não pode acontecer. Yeah, Portimonense. yeah. Vergonhoso. Estou aqui a ver. Perderam pontos com o Famalicão. Depois foram perder com o Braga, fora. Depois no Vemos. primeiro jogo terem dado de grande abada. E empataram em casa com o Vizela. Empataram Exato. também com o Boa Vista. Eu lembro que nesse jogo com o Braga tivemos uma grande reação mesmo no fim do jogo, mas depois acabámos por sofrer um gol do Vitinha. Mas demos tudo ali no final. Eu acreditava na vitória. Mas depois acabámos por sofrer. Aqui o mais estranho é que, parecendo que não, o Moreirense acabou por descer. Pá, Vizela também não teve uma grande época, 14º, e foi com estas, e o Famalicão também não, ficou em 13º, mas o Benfica perdeu pontos com aqui equipas que estavam a lutar contra a descida. É verdade. E foram Não conseguir pode ganhar, e acontecer, né? equipas, por exemplo, quarto, quinto, sexto lugar, ganharam sempre. Sim, e se formos a ver até a diferença que houve do quanto, ou de como jogaram para a Liga e de como jogaram para a Champions, Exatamente. foi totalmente diferente, porque na Champions, jogos contra equipas não muito superiores, mas muito fortes internacionalmente e fizeram jogos muito bem conseguidos. É E verdade. depois chegavam cá aos jogos cá em Portugal e parecia um jogo totalmente diferente, pareciam outros jogadores, não sei. Eu acho que o que pode explicar um bocadinho isso é que o Benfica, jo- o Benfica era uma equipa defensiva. Não tenho problemas em dizer. Jogávamos muitos jogos a defender e éramos muito fortes a contra-atacar. Ok. E acho que o Benfica, eh, pá, não sei se isto. 80% dos jogos encontramos adversários que defendem com 5. 80%, 90%. E acho que o Benfica teve muitas dificuldades em romper essas linhas que os adversários metiam. Faltava criatividade e o Benfica não conseguia fazer nem sequer um ataque organizado. E acho que o Benfica tinha de defender bem e depois contra-atacar. Por isso acho que isso explica as vitórias contra adversários no topo da tabela e mesmo na Liga dos Campeões. Eu concordo, eu Exatamente. acho que também Yeah. tipo clubes, digamos assim, os maiores clubes, como o Porto, o Sporting, até mesmo o Braga, vê-se vê-se muito difícil jogos contra equipas que jogam muito defensivo, têm quase todos os jogadores atrás em metade do meio campo deles. São jogos que até à última quase estás ali a tentar, e muitas vezes surge o golo, muitas vezes não surge, outras vezes, quando estás tão subido em contra-ataque, acabam por sofrer. Exato. E eu acho que as equipas acabam, pelo menos as equipas portuguesas, acabam por perder um pouco, porque depois, até mesmo internacionalmente, não estão tão habituadas ao ritmo que os jogos necessitam ter. Então, chegam lá, fazem boas performances, mas se tivessem mais competitividade cá em Portugal, acabam por fazer ainda melhor. Concordo. E é um pouco mau. Sim, concordo. Também Até, acho. até porque, analisando um bocado o jogo do Benfica, parte muito de bola longa, bola nas costas, em Yeah. que quando jogaram com pronto, equipas grandes, como um Barcelona e isso tudo, como eram mais consistentes defensivamente,
Barcelona andava ali, e o Barcelona, e quem diz o Barcelona diz outras equipas, mesmo o Liverpool contra o Liverpool. Foram jogos espetaculares. sem E o que dúvida. acontecia muito era sempre aquela bola nas costas, muita procura do Darwin, jogadores rápidos que conseguiam, no meio dos defesas, criar ali uma grande oportunidade. Agora, claro que esse estilo é muito complicado para equipas Não de é fácil. fundo da tabela, porque jogam a maioria, como já aqui foi dito, 5 defesas e é Exato. encostados quase à baliza. É Por verdade. isso, por isso, às vezes é muito complicado andar ali. Tem de ser uma equipa que tenha muita paciência com a bola no pé e gosto de ter bola no pé e que consiga até esperar até desmontar a defesa. Às vezes isso é muito E o complicado. Benfica não tinha isso. Zero, mesmo. Pois, e era uma coisa que o Porto teve muita época toda, teve uma força ofensiva muito forte. O Sporting acabou por também perder um bocado isso que tinha na época passada, que era na época passada jogava com muita calma. Parecia eles não interessavam se estavam em primeiro nem nada, estavam ali a jogar com calma. Esta época notou-se aqui um bocado mais de nervosismo. Sim, Yeah. porque também tiveram muitas mais competições. Liga dos Campeões, as Exatamente, taças. Houve desgaste, mais desgaste. exatamente. Yeah. E Hugo, tens alguma coisa a acrescentar aí? Não, eu acho que acabaram por falar tudo Yeah. Só, relativamente. só tenho aqui uma pergunta. É duas, na verdade. É dois sentimentos, dois jogos. Como é que foi o sentimento de eliminar o Ajax naquelas oitavas? Sim, oitavas. E Sim, depois, certo. e depois como é que foi o dos jogos com o Liverpool? Sabendo que se Ok. calhar, epá, puxava um bocado mais. Podia Em ter sido relação, outra coisa. em relação ao eliminatório com o Ajax, acho que. Não, eu até posso dar dois nomes, mas se calhar o jogador mais importante foi mesmo o Odisseias. Acho que concordam comigo. Sim, sim. Pelo menos na segunda mão. Ele teve brilhante. O primeiro jogo, o Ajax começou muito bem, primeira parte totalmente superior a nós, mas acho que a segunda parte deu sempre mais Benfica. Sempre, porque nós estávamos a perder ao intervalo, se não me engano. Estávamos a perder 2-1 e E, tínhamos de ir com tudo para cima deles. E acho que conseguimos, o gol acabou por surgir e conseguimos manter a esperança para o segundo jogo. Depois do segundo jogo, só deu Ajax, o Benfica. O Meite teve muito mal nesse jogo. O Meite, eu não gosto do Meite, mas pronto. Ah, Ouço muito isso. não gosto do Meite. nós aqui Ele, já vamos ter aqui só um joguinho que é para os jogadores do Benfica já vais poder dizer mal deles. depois o gol do Darwin acabou por surgir e foi uma euforia enorme. Porque acho que ninguém estava à espera que o Benfica foi um gol que nasceu do céu. Acho que, por Yeah. assim dizer. O Benfica nunca foi lá, raramente ia lá, não criava perigo. Foi mesmo um milagre. É o milagre de Amsterdão. Esse segundo gol não, O o gol gol do Darwin. único da partida do Darwin, pá, ninguém esperava aquilo, de repente foi gol de E cabeça, acho eu, já foi um não grande gol. tenho a Foi um, certeza. Yeah. foi um grande movimento. Grande gol. E contra o Liverpool? Contra o Liverpool. Pá, eu acho que os benfiquistas estavam mais confiantes para o jogo do Ajax do que contra o Liverpool. Claro, Com todo o respeito pelo Ajax. Ah, primeiro jogo. ah, é jogos muito complicados. O gol do Benfica surgiu por um erro individual do Konaté até. O Benfica até estava a criar, até estava a conseguir chegar com algum perigo, mas foi através de um erro individual que conseguiu marcar. Mas o Liverpool é uma equipa, é pá, extraordinária. É muito difícil jogar contra o Liverpool. E acho que o resultado depois acabou por se refletir na diferença entre as duas equipas. Já no jogo da segunda mão, erros parvos. Sei que há ali um erro do Odisseias num dos golos, que ele tenta sair a jogar. Golos de bola parada que não se explicam. O Benfica tem de melhorar muitas bolas paradas, já dá 3 anos para cá. O Yeah. Benfica tem muitos erros nas bolas paradas. O Konaté é muito alto, mas não é desculpa. E acho que o Benfica teve muitos erros individuais nesse jogo. E depois foi o Darwin, pronto. Bola para o Darwin e fé em Deus. Yeah. sim, porque o Konaté marcou de cabeça nas duas Nos dois mãos. jogos. E Yeah. depois, eu lembro-me curiosamente,
do Nelson Veríssimo dizer na conferência de imprensa. Eu não gostei do que é que ele disse. Fizeram-lhe uma pergunta sobre as bolas paradas defensivas e perguntaram-lhe o que é que estava a falhar para não resultar. E ele até disse que o Konaté, numa semana depois, tinha marcado ao City para a taça, também de canto. E ele meio que se tentou desculpar com o facto do Konaté ter marcado ao City e disse que as grandes equipas também sofrem golos de bola parada. Não gostei muito do que é que ele disse, porque ele tem de se concentrar no Benfica, não é no City. E acho que não é desculpa. Sim, exato, Yeah. faz todo o sentido. Tem-se olhar um bocado. Porque, epá, ainda por cima, isso é meio irrelevante. Todas as equipas podem sofrer bolas paradas e isso. Só que Certo. sofrer em vários jogos, sempre de É bola de muitos jogos. parada, é uma coisa que não Isso- pode acontecer. Se repararem, as bolas são sempre postas no segundo poste, onde está o Grimaldo. Ele é baixo, mas pá, Pois, as bolas são sempre ali no segundo poste. Acho que provavelmente não deviam meter o Grimaldo ao segundo poste. É a minha opinião. Sim, exato, e são coisas que facilmente conseguem ser alteradas, Sim, porque o sim. posicionamento dos jogadores na forma defensiva de bola de parada, o jogador pode ficar em qualquer lado, não tem que estar necessariamente na posição defensiva ou no local defensivo. Está bem que é mais fácil se uma bola se ir para mais longe, ser o primeiro a ir e manter logo a posição defensiva, mas mesmo assim são coisas que facilmente conseguem ser alteradas. Sem dúvida. Se repararem, o Otamendi para central, é um central baixo e é muito bom no jogo aéreo. exato. Yeah, o Sporting até houve. Acho que foi no primeiro jogo contra o Porto, esta época. O Sporting é E, muito forte na bola parada. yeah, e o Ruben Amorim, eles faziam aqueles aquecimentos normais antes do jogo. E o Ruben Amorim disse, porque fizeram uma pergunta, porque é que tinham mudado o aquecimento. E ele disse que no jogo antes contra o Porto tinha-os visto a treinar bolas paradas antes do jogo começar. O aquecimento era a treinar bolas paradas e que acharam que para estar ali a fazer uns passos ou fazer uns 2 ou 3 remates, mais valia estar a treinar jogadas de jogo, e então acabaram por adaptar e fizeram o resto da época. Exato. Mas isso, as bolas paradas é também uma questão de treino. E pá, para treino e não só, ter alguém taticamente que perceba realmente como é que aquilo funciona. Mas a partir desse momento e com treino é muito mais fácil adaptar a equipa para não sofrer tanto bolas paradas e mesmo ofensivamente concretizar muito mais. Quando o Lucas Veríssimo é um muito bom central no jogo aéreo também. E quando ele não estava, antes da lesão, o Benfica não sofria tanto bola parada. O Lucas Veríssimo é muito forte tanto na bola parada defensiva, tanto como na ofensiva, que ele também marcou muitos gols de cabeça. Depois com a lesão dele, pronto, foi mais um ponto fraco, mais Foi uma lacuna. foi uma das grandes baixas do Benfica para a época. Parecendo que não, ele fez muita diferença não estar lá. Ele é um muito bom central, muito bom mesmo. Yeah, E sem sombra Foi de a nossa, dúvida. na minha opinião, foi a nossa melhor compra. eu concordo. Sim, sim. Porque ele foi comprado na época passada, o Longe. Darwin foi na outra, certo? Yeah. Exatamente. Ele Sim, chegou em janeiro. Ele chegou em janeiro. o Veríssimo Yeah. notou-se logo que ele era grande jogador e com um Muito bom. imenso futuro. E esta próxima época pode render muito Yeah, mais. eu acho que apesar de tudo, e mesmo apesar de ter-se destacado esta época, eu acho que a próxima época vai ser uma época dele. Vamos ver. Eu acho que ele só estará disponível em dezembro ou janeiro. Só em dezembro. Sim, só Yeah. mesmo. Vai ser complicado. Isso é Ainda complicado. por cima, vai falhar o Mundial. E era um dos grandes objetivos dele era estar no Mundial. Vamos ver. Mas eu E, acho que ele vai regressar bem porque ele é novo. E acho que tem tudo Exato. para. Confio numa boa recuperação dele. Ainda tem mais motivação para fazer uma boa época para o próximo ano, Exato. exatamente. eh, eventualmente para as competições. Então, se calhar a época passada está feito. Só dar aqui um shout-out. Shout-out, não, shout-out, mas pronto. A reviver memórias das grandes abadas que o Benfica deu durante a época. Que foi um 7-1 ao Marítimo, em casa, na 15ª jornada.
Esta Um, jornada, certo? É este ano. sim, sim, sim. Um 7-0 ao Belenenses e um 6-1 no Braga. Pois foi. É pá, o 7-0 com o Belenenses nem vamos contar. Exato. Pois, Pá, sim, esse foi foi um escândalo. Foi mesmo um exatamente. escândalo. Ah, e como é óbvio, pronto, o 3-0 frente ao Barcelona. Não esquecem dessa parte. Sim. E se formos a ver, agora estava aqui até a ver, quase a grande maioria dos jogos do Benfica foram jogos em que marcou, mas eventualmente acabou por sofrer, nem que seja um golo. Por exemplo, 4-1 contra o Famalicão. Eu acho que também demos outra goleada que foi ao Santa Clara 5-0. Hum. Demos 5 ao Santa Clara, se não me engano. Lá nos Açores. Ah, sim, sim, sim. Tem razão. Yeah. Foi na quinta Foi. jornada, sim, exatamente. Eu lembro. O Darwin marcou. Ah, foi o gol do Rodrigo Pinho. Saiu lesionado depois. Ele Yeah. marcou nesse jogo. Ah, essa contratação também não percebi. É porque ele já estava lesionado do Marítimo. Quando o Benfica o contratou, ele vinha lesionado. Jogou um Exatamente. jogo, lesionou-se. Epá, não percebo esta gestão também. Foi um bocado, Há bocado muita mal. coisa a mudar. Muita, muita mesmo. Então, se calhar, vamos passar ao nosso jogo. Não é bem um jogo, é mais uma análise do Benfica. Ou tens mais algo sobre a época passada, Hugo, a acrescentar? Eu ia só fazer uma questão, mas vai mais ao encontro disso que vamos agora avançar, que era relativamente à estrutura que está agora no Benfica, e se bem que agora é diferente com o novo treinador, não é? Mas se calhar da direção e estrutura assim mais um pouco fora aquilo que é futebol. Qual é Sim. que é a tua opinião e se achas que tem futuro, se pode dar em alguma coisa? Ahm, Não, não, não. se tem feito boas coisas, se tem feito más coisas. Eu, por mim, mandava tudo embora. Todos. Porque aquela direção é a direção do Vieira. Porque apenas mudou o presidente, a estrutura manteve-se toda. Se eu fosse o Rui Costa, assumia o lugar e era mandar tudo embora, porque é preciso fazer uma limpeza. Porque do que Oi, olha, acho que mutaste o micro. é que o saco. E o Deixa único vou parei de só ouvir. ouvir, acho eu. Acho que se parou de ouvir. Não deu para ouvir o que tinhas dito. Desculpa. Espera Acho. aí. Ah, Estão-me a ouvir? agora E estamos. agora sim, Ah, deixa-te ouvir aqui por momentos. ok. Para mim, o que eu estava a dizer era que trocar o Vieira pelo Rui Costa era como. É tudo farinha do mesmo saco, na minha opinião. Não vai mudar em nada. Vai mudar é os elementos da direção, e acho. Era de cima a baixo mudar tudo. Mudar o diretor de comunicação, o diretor-geral, o, o gajo dos orçamentos, o Domingos Soares de Oliveira. Para mim era tudo mandar isso tudo embora. É tudo descomalha. Mas isso é a minha opinião. Então, Sim, fazer um bocado a Eu não limpeza à sou, eu não casa. sou, yeah, eu não sou do Benfica e concordo, concordo contigo. Acho que o Benfica poderia aproveitar um momento que está a passar por fazer uma reestruturação, e melhorar um pouco a qualidade daquilo que é pronto, os sim, sim. serviços de direção e sabe isso tudo. Ahm, e Sem dúvida. eventualmente conseguir daqui a uns anos, apesar de manter o alto nível a nível de futebol, mas crescer a nível de estrutura e daqui a uns anos. Agora, se estão dispostos a isso, eu acho que não. Há muita coisa a mudar. Mesmo muita. Yeah. De cima a baixo. Já se aqui falou muito que a reestruturação do Benfica não pode partir só da equipa e dos jogadores e dos treinadores. Pá, há muita coisa lá dentro a falhar Eu e até, eu até o digo. tem de se mudar. Qualquer treinador ou jogador que venha para o Benfica não vai render e é como tivéssemos a queimar um jogador ou um treinador, porque um jogador que vem para um clube que não está bem é um jogador, na minha opinião, é um jogador para queimar. Na minha opinião, o Darwin foi uma exceção, mas tirando o Darwin,
qualquer jogador que vem para o Benfica nos últimos 2, 3 anos não vingaram. Vingaram. O Everton. Eu acho que, por Yeah. exemplo, se o Everton fosse. Se o Everton saísse do Grêmio para o Porto, um grande clube europeu. Porque eu acho que o Porto, neste momento, é o clube mais estável. Já tem um treinador, há 4, 5 anos, o mesmo presidente há mais de 4 décadas. Acho que é um clube muito mais estável que o Benfica atualmente. E acho que qualquer jogador que venha é para queimar. Não vão render. Exatamente, pronto, temos o exemplo Tem do ritmo. PP e de jogadores assim que têm Lá aparecido. está. Na primeira época é aquela época para perceber como é que funciona o futebol português e depois na segunda é que começam realmente a jogar, e Exato. especialmente os jogadores vindos da Colômbia, que o Yeah. Porto contrata muito, e os jogadores vindos do Brasil precisam sempre daquela época mais para se ajustarem. E uma coisa que O Dias é um grande exemplo. exatamente. Ele quando chegou não era titular. O Dias quando chegou, eu Yeah. não dava nada por ele. Pois não, Nem pois eu, não. yeah. Ele entrava, mas esta época destacou-se de uma maneira que Claro. chegou só ao Natal. Epá, eu dizia que ele só sabia era correr, nem sabia rematar nem nada, mas É um agora grande era jogador. correr, fintar, rematar, fazia tudo. Na minha opinião, é um jogador que daqui a uns anos, isto pode ser uma declaração um bocadinho ousada, mas é um jogador que pode até disputar uma bola de ouro. Não tenho problemas em dizer. É um jogador, adoro o Luís Dias. Para mim é um grande jogador mesmo. Yeah, eu concordo contigo. Muito bom. Para mim é um jogador que desde que entrou em destaque e que se Ele adaptou tem e tudo mesmo. que, yeah, yeah, e que adaptou-se facilmente agora à Liga Inglesa, tem jogado muito e tem sentado jogadores que, se fosse a ver, dirias, epá, espera aí, é um jogador que está aqui já há muitos anos no Liverpool. São jogadores que têm feito muita diferença e depois ele entra e faz toda a diferença, mexe totalmente com o jogo. Numa equipa como o Liverpool, que já é uma equipa bastante dinâmica. Exatamente. O Klopp para adaptar o Dias no 11 até puxou o Mané para jogar Uhum, mais no centro. Pois, exato. Yeah. exato. Só para ver Mudaram por ele. a força dos jogadores. Porque estava a jogar o Mané na esquerda e o Jota. O Jota depois saiu do 11. E não é qualquer jogador que chega à Premier League e tem o impacto que ele teve. Não. A verdade é essa, isso não acontece ainda São por cima poucos. no Liverpool. São muito poucos. Exatamente. Ele para o ano vai ser titular. Sem dúvida. Se o Mané vai ser o ano dele. Vai explodir este ano. Pode, pode muito bem ser. Totalmente. Se não tiver azar nenhum, ilusão nenhuma, pode muito bem ser o ano dele. Sim. Luís Dias, Darwin e Salah. Já estou a imaginar. Uhum. Eu Bem, acho que o Klopp tem jeito de pôr na linha. O Klopp para mim é o melhor treinador do mundo. Do Yeah. mundo mesmo. Adoro. sim, Sou fã dele. Já sou fã Yeah. dele desde daquela equipa do Dortmund que ele chegou à final da Liga dos Campeões. Desde esse ano tornei-me um fã dele. E é aquele Porque, treinador que, porque se que reparar na gosta equipa do mesmo de futebol. mesmo. Tu vês a entrevista dele a dizer, por exemplo, quando jogou contra o Benfica, a dizer que adorava ver jogos da Liga Portuguesa, tipo, adorava ver jogos de outras ligas. Ou seja, enquanto pessoa, enquanto alguém, é mesmo uma pessoa que gosta mesmo de futebol e Bom, gosta de ver e de aprender de outros lados, não só focar-se na sua tática e manter sempre, por exemplo, há yeah. muita comparação com o Pep. Pep Guardiola tem aquele estilo de jogo, ok, varia, mas varia dentro daquela dinâmica. Por exemplo, agora vemos o treinador do Arsenal, que era o adjunto do Pep. O estilo de O Arteta. jogo, yeah, o Arteta, o estilo de jogo não é igual, mas é muito parecido. E a dinâmica de jogo é muito parecida. Eu acho E que, acho que ele nisso é bom. eu Diz acho que isso. a principal diferença entre os dois é que o Klopp transforma produtos num jogador mediano, num jogador top, e o Guardiola precisa dar um jogador top. Acho que é a exato. principal diferença. Concordo Porque plenamente. Yeah. O Klopp chegou a uma final da Liga dos Campeões com o Dortmund, que era uma equipa banal. Na minha opinião, o Weidenfeller, o Piszczek, o Socrates, depois tinha algum Dogan a surgir, o Royce.
o Lewandowski, o Mkhitaryan. Uma equipa sem assim um grande nome, se calhar Tinha ali um tirando o Lewandowski. Blazkowski também, ou como é que aquilo se Sim, dizia? Exatamente. exato. Acho que não tinha assim, não era uma equipa de estrelas, muito pelo contrário. E Yeah. conseguiram chegar a uma final da Liga dos Campeões. Incrível. E mesmo no Liverpool, o Klopp quando chega ao Liverpool, o Liverpool era uma equipa morta. Exato, é Era verdade. uma equipa. E passado 5 6 anos, é uma equipa topo. Sim, podemos dizer que ele reestruturou totalmente Exato. aquilo que era. O Liverpool a nível defensivo era uma miséria. Foi E buscar agora Van não. Dijks, começou, ou seja, viu o problema e decidiu resolver. E acho que e conseguiu resolver, lá está. Conseguiu. Yeah. Então, quando o Liverpool foi buscar o Salah à Roma, ninguém dava nada por ele. Era um jogador banal da Roma. Um bom Yeah. jogador, mas nada de mais. E tornou-se numa estrela. O Mesmo Mané, o o Mané, Firmino, exatamente. o Firmino, o Robertson. O Liverpool foi buscar o Robertson ao Hull City. Pronto, Exato. e não é o melhor, na minha opinião, mas é dos melhores. Pois, e o É uma Mané, peça-chave parecendo que para mim. não, era um jogador do Southampton, pá, titular e tudo, mas Sim. depois agora, Ninguém e se esperava. fosses ver a equipa do Southampton, o que é que tu ias lá buscar assim, que se esperasses que fosse dar um jogador como o Mané? Ninguém. Se calhar ninguém dizia isso. Não. Exato. Yeah. E, por Essa é a exemplo, principal diferença. tens o City que foi buscar, por exemplo, agora na última época Greenwich. o Greenwich, yeah. Ok. E, e até agora nada. E vamos ver se Tem tido Gabriel 17 Jesus. milhões. Yeah. Muito dinheiro. Não rendeu. Para já não está a render. Pois é, Para o dinheiro que custou. pois é que o Liverpool com esse dinheiro vai buscar dois, três jogadores e rendem. Exato. Yeah. E daqui a uns anos estão com esse valor cada um. Só que o City já gastou muito dinheiro em centrais. Absurdo. Yeah. Rubén Dias, Laporte, Ake, Stones. Há mais, de certeza. Estes são os quatro que me lembro. Acho que é um absurdo. E quanto Acho dinheiro é que é um que não absurdo. está já aí? Pois, Já muito. Só no Laporte e no Rubén Dias. Yeah. Mais o Stones, mais o Ake. Está-me a faltar o nome. Neste momento não me lembro. isso, Mas isso, se fores bem a isso ver, o melhor foi o Ruben Dias, que mudou completamente a defesa, longe. mas o Só Laporte se... estava morto, o Stones e o Laporte estavam os dois para ser vendidos porque nenhum deles Yeah, rendia e só começaram a render quando o Luís Dias, o Ruben Dias chegou. exato. E mesmo ele atrás, o Mendy do Mónaco, depois foi preso e tal. Pois, O Danilo, o Zinchenko não foi tão caro. O Cancelo teve na troca com o Danilo até, depois mais tarde. exatamente. Yeah, mas acho que é um absurdo. Depois o Rodri, vamos buscar agora o Rodri mais recentemente. Acho que é muito dinheiro. Sim, Mas pronto. sempre por valores absurdos Aquela equipa está muito. É muito dinheiro naquela equipa. e muito poucos jogadores que vêm realmente a partir da formação. Temos só o Foden, assim mais. Está o Phil Foden. que acho O, que o, não me o, lembro próprio muito. Kevin, o próprio Kevin De Bruyne foi caro. Pois, O Bernardo Silva, o Sterling. exato. Yeah. E se formos a ver, não tem aquela. Na Champions conseguem chegar, mas acabam por não conseguir vitória. Ou seja, para uma equipa para ganhar a Premier League já é uma equipa demasiado. É quase como, por Yeah. exemplo, o PSG para ganhar a Liga Francesa. Já é demasiado dinheiro investido, mas depois acaba por não nas outras competições, ou seja, não é competições a sério, porque a Premier League é uma competição Exato. bastante difícil, mas a Champions se calhar é o título mais alto a nível é o título mais alto a nível europeu e é bastante importante. Eu acho Yeah. que eles andam atrás disso, mas não é só ir buscar bons jogadores, é que vai ser porque às vezes os bons jogadores não encaixam Exato. entre eles O PSG é um exemplo. yeah. Para o PSG, neste momento, ganhar o campeonato e a taça é uma época de fracasso. Porque Pois é. é a mesma obrigação. Se o PSG não ganhar o campeonato, é obrigação. Então, parecendo que não, ganharam o Sem perder campeonato jogos, e claro. acho que ganharam a taça, mas não tenho a certeza. E vão mandar o treinador embora. Exato. Por- Não funcionou. Então o PSG fartou-se de perder pontos, Yeah. fartou-se de perder e foi campeão com 4 ou 5 jogos de antecedência. Exatamente. Não há nenhuma equipa que chegue perto. Se fosse noutra liga, é,
Era, se fosse noutra, esquece. se fosse numa liga italiana como foi este ano, meu Deus, se perdesse Yeah. ali pontos no final, e perderam, muitos perderam, mas Foi até é, ao fim mesmo. exatamente. É. Yeah. Bem, passamos aqui para o jogo, então. E Espera. basicamente, diz, Fazendo o. Ou seja, já fomos na direção, fazemos tipo o segmento para dentro de campo. Tipo, o que é que tu achas agora? Também um pouco, num bocado no que vamos aí, do novo treinador e das pessoas que digamos que estarão no banco e comando técnico da equipa. Tem-se falado que. Como é que se chama o jogador? O Ravi Onde- Garcia Exatamente, vai ser adjunto. já foi Eh, confirmado. já foi. Ok. Yeah. O que é que tens a dizer? Achas que pode ser bom? Achas que pode ser mau? Pá, sinceramente, em relação ao Roger, estou entusiasmado porque o Benfica já enfrentou o Roger na época passada, no playoff da Liga dos Campeões. Perdemos 1-0, não, ganhámos 1-0 e estávamos a jogar com menos um, porque o Lucas Veríssimo tinha sido expulso. Ficámos lá ficámos lá um jogo na Holanda a sofrer os 90 minutos, porque tínhamos ganho 1-0 na Luz e conseguimos lá segurar o empate 0-0 e ficámos a jogar com menos um desde os 15, 20 minutos. Foi um jogo mesmo todo a defender, tivemos bem defensivamente, e gostei muito do jogo do PSV, um jogo muito ofensivo, a pressionar muito alto, a defesa muito subida, muito mesmo. Por isso é que se calhar já lá vamos depois, mas acho que o Benfica precisa de um guarda-redes que saiba controlar muito bem a profundidade para o estilo do Roger. O Odisseia já é muito bem entre os postos, mas fora deles tem Exato. muitas dificuldades. Com E os acho pés, que, então. yeah, péssimo. E acho que vai ser preciso novos jogadores para se adaptarem ao estilo de jogo dele. O Weigl também, na minha opinião, não encaixa, porque o 6 do PSV era o Sangaré e era um jogador muito diferente do Weigl. Um jogador não tanto de passe, não tanto de sair a jogar, um jogador mais palhinha, mais, exatamente. mais para destruir. E acho que o Benfica vai precisar de um 6, porque acho que o Weigl não é suficiente. Agora acho que é interessante pegar nisso que tu disseste e passar mesmo para o jogo, porque Yeah. o jogo é exatamente sobre isso. Não sei se já o fizeste, mas vamos avaliar aqui a equipa do Benfica e tu vais dizer quais é que são os jogadores de cada posição. Para ti ficavam, iam embora, tinham de ir embora. Ok. Pronto, já deve dar. Não sei se tens aí a live ligada, Não, mas não tenho. Queres yeah, que yeah, ligue? yeah. Que é mais fácil para estás a ver. Ok. Se não Manda. conseguires ligar, Mandei-te aí para o Discord o link. se não conseguires ligar também nós vamos dando Sim, se uma não conseguires ajuda. ligar, nós também Yeah. dizemos. Não estou aqui a ver nada. Ui, peraí. Só me aparece o que eu mandei mesmo. Então pera, que eu mandei-te mesmo direto para ti, mas vou mandar aqui. Tá aí. Exato. Assim é mais fácil mesmo Uh, para ti para veres. Acho que está a abrir. Enquanto abre, dê-me 2 segundos. Tranquilo. Então eu vou também aqui Sim, anunciando. já estou a visualizar. Yeah. Começando aqui pelos guarda-redes. Sinceramente não sei quem é este ao cubo. Mas pronto, isto é da bola, foi o melhor que eu encontrei que tinha imagens maiores. E isto é da época passada, porque Ok. ainda não tem as transferências e essas coisas. É um bocado para analisar a equipa que estava na época passada. Que jogadores é que ficam, que jogadores é que não. Começando aqui pelos guarda-redes. O que é que tu achas daqui que tinha de ir embora? O que é que tu achas que poderia ficar para o futuro? Ok. Para mim, Elton Leite para ir embora. O Elton Leite para mim tem de sair. Isto agora está com um bocado de delay, né? É normal. Yeah, Mas isso é na boa. yeah. Tipo, Então, se o som te em fizer relação. impressão, podes tirar o som. É mais fácil. Espera aí, Se fizer impressão ao falares. vou desativar aqui. Ah, em relação aos guarda-redes, para mim o Elton é para vender, claríssimo. O Cocubo é para ficar. O Sevilar já não conta, está de Pois. saída. E vendia também o Odi. Ou Por seja, isso,
Dos guarda-redes só ficava mesmo com o Kokubo. Eu Dos sinceramente que estão aí. não sei quem é esse jogador. O Kokubo tem jogado agora mais na equipa B, mas também costuma jogar no Sub-23. E é um muito bom jogador. Já o vi ao vivo, ele é muito bom com os pés, entre os postos também, por isso eu gosto muito do Kokubo. E basicamente era ir buscar guarda-redes. E buscar um titular. Pois. E reserva para mim já temos. Joga no Sub-23, André Gomes. Não sei se conhece. Não conheço. Sinceramente não O, An- conheço a equipa do Sub-23 do Benfica. o André Gomes foi o nosso guarda-redes. Não foi o nosso titular. O nosso titular era o Samuel Soares. Mas jogou nas meias finais da Youth League contra a Juventus. Foi decisivo nos penaltis. Fez um grande jogo na final. André Gomes. Para mim vai ser futuramente dos melhores do mundo. Vejo aquele miúdo mesmo com um futuro brilhante. É mesmo muito bom. Tem de apostar nele. Temos de apostar na formação. Acho que Ui, é muito importante. isso é aí uma declaração ousada. É ousado, mas podem escrever. André Gomes, Ok. grande jogador mesmo. Agora aqui passando à defesa. Agora se calhar aqui várias mudanças. Muitas. Hum. Ah, olha, isto agora já não está a dar para visualizar. Se calhar podem-me dizer os nomes. Ok, eu digo. Então os primeiros dois vá, que aqui está é Grimaldo e André Almeida. Grimaldo ir embora. André Almeida para ir embora. Depois do que o Grimaldo fez, não sei se souber, Eu não sei. Também acho ah, que não. ele riscou o nome da convocatória. Houve uma grande polémica. Porque no último jogo do campeonato ele estava convocado, riscou o nome da convocatória, depois meteu lá emojis, smiles, para tapar o nome dele, e disse que já não jogava mais no Benfica porque ele estava decidido para o Barcelona. Por isso, um jogador que tem este tipo de atitudes não pode voltar a jogar. Para mim, foi uma falta de respeito. Por acaso não sabia disso. Mas Sim, ainda mas assim. E é verdade. também era bom para o Benfica pelo encaixe financeiro que o Grimaldo poderia dar neste momento. Infelizmente, não, porque ele vai entrar no último ano de contrato, Pois, já não vai dar lucro. Infelizmente. Mas pá, é um jogador para ir embora. Eu acho que o Benfica também precisa de uma limpeza. E apesar de ser um bom jogador, acho que é preciso mudar. Já são muitos anos de Grimaldo no Benfica. ok. Acho que o Benfica precisa de refrescar um pouco essa Yeah. ala e, e talvez, não sei, se ele se adaptaria muito bem a este estilo de jogo Do Roger. relativamente ao, relativamente ao, à área defensiva, digamos assim. Yeah. Então, em relação ao André Almeida, também é para ir embora. Acho que nem há muito a dizer sobre ele. Teve uma lesão de quase um ano, 9 meses, Pois. e pá, já era mau antes da lesão, depois da lesão, pronto. E também Não, já não tem nível para jogar no Benfica. pensando muito que o estilo de jogo do Benfica vai ser pressão alta. Tem de ser Exato. jogadores que aguentem essa pressão alta. André Almeida, como é óbvio, não aguenta. Não aguenta. Não. Próximos dois jogadores, Diogo Gonçalves e o Gil Dias. Vender. Os, Eu é os quase dois. tudo para vender. Diogo Gonçalves para vender. Epá, ele é da formação do Benfica. E o Diogo Gonçalves era extremo esquerdo. Ele era um extremo de origem. Ele teve emprestado ao Nottingham Forest na Championship na altura. Eles que subiram este ano. Depois teve também no Famalicão já como extremo direito. Depois o Jorge Jesus adaptou ao lateral. Mas penso que já não vai render mais no Benfica. Acho que já deu tudo o que tinha para dar. Acho que também não vai evoluir mais. E o Gil Dias, se calhar, nunca chegou a render no Não, Benfica. Gil Dias, não percebo a contratação. Não percebo. Lateral esquerdo. O Gil Dias é um lateral. Pá, não. Pois. Ridículo. Pá, não compreendo. Não sabe defender. Nem atacar, mas pronto. Não serve. Próximos dois, Gilberto e o Lázaro do Inter. O Lázaro estava de empréstimo, já oficializou a saída. Em relação ao Gilberto, é para ficar. Para mim é um jogador que pode não ser o melhor tecnicamente, mas é um jogador com a raça que tem, com a entrega que teve. Acho que é um nome que tem de contar.
E acho que é uma boa alternativa ao Alexander Bá. É muito interessante ter jogadores assim com essa raça, porque parecendo que Sim. não, mesmo, O Gilberto era dos poucos. Yeah, exatamente. É dos exatamente. E poucos. eu acho que o que falta bastante não só no Benfica, Benfica, Sporting, vê-se mais talvez no Porto, é essa garra e essa vontade de não só de jogar, mas de querer jogar pela equipe. Exato. Porque muitos dos jogadores, por exemplo, aqui no caso do Benfica, temos André Almeidas, temos Pizzi, temos. São jogadores que querem jogar. Se calhar não querem jogar, não o fazem pelo clube e acho que isso é o que Exato. falta bastante É- nos clubes grandes e o Sporting teve isso no ano em que foi campeão. Não se notou tanto esta época, por exemplo, e talvez até seja um dos motivos de não ter sido se calhar a época perfeita. Concordo. E no Benfica, então, eu acho que a nível defensivo, quer dizer, grande parte dos jogadores, mas principalmente a nível defensivo, é uma das coisas que falta. E o Gilberto, acho que é muito acarinhado pelos adeptos, por esse motivo que estavas a dizer, que é a garra, pode não ser melhor tecnicamente, mas Yeah. perde a bola, corre atrás, não desiste. eh, Isso é muito importante. Exato. Não sei se recordam, mas houve uma época que o Benfica teve só 2 penaltis assinalados numa época. Foi na primeira época do Jorge Jesus. E acho que uma equipa como o Benfica ter 2 penaltis é vergonhoso, porque fomos roubados pela arbitragem, não tenho problemas de dizer. Houve penaltis estúpidos por marcar um jogo na Madeira com o Marítimo, em que o guarda-redes empurrou o Everton, lances mesmo claríssimos que não foram assinalados. Fomos muito prejudicados pela arbitragem. E acho que também falta isso muito ao Benfica, por exemplo. Um lance de penalti, acho que falta um jogador para chegar-se ao pé do árbitro e protestar, haver aquela vontade de ganhar, de ir para cima. Isso vê-se muito no Porto, quando um penalti que não é assinalado, 3 Cai 4 tudo logo jogadores em cima. do árbitro. Não estou a dizer no mau sentido, porque Sim, acho que sim. não há problema. Se for com respeito, acho que não há problema de ir pressionar o árbitro, desde que não se passe dos limites. E no Benfica não se viu isso. Um lance claríssimo de penalti, uma mão na bola, um carrinho, o árbitro não assinalava e não se via um jogador perto do árbitro a fazer uma pressão. E nessa época também não havia adeptos, o que também não Pois. ajudava a que os lances fossem marcados. Sim, Falta isso do Benfica. eu acho também que um pouco o vídeo-árbitro tirou um pouco também isso, porque ali os jogadores caem todos em cima do árbitro. A Yeah, única coisa que diz é estou a ver, estou a ver. Depois não assinala e o jogo já está praticamente para seguir, ou seja, Pois. não há aquela exato. revolta E por parecendo parte que dos não, jogadores. Os jogadores acabam por perder esse espírito. parecendo que não, nesses minutos passou a vir 5 minutos em que os jogadores estavam parados só à espera que o Yeah. vídeo-árbitro dissesse a sua decisão. Exato. O VAR em Portugal demora muito tempo. Exato. Acho que há lances que têm de ser mais rápidos para o jogo fluir, Aqui do Lucas Veríssimo já falámos, é para ficar. para ficar grande central. Agora, nesta aqui, mais uma dúvida. Ah, os próximos dois jogadores, dois centrais, Otamendi e Morato. Morato para emprestar, na minha opinião. Acho que há potencial, bom jogador. Acho que ainda não é um caso perdido, porque ainda é novo. Acho que não tem nível para jogar no Benfica ainda, mas acho que com um empréstimo, acho que podia-se. Porque ele precisa de jogar, é um jovem. Acho que os jovens precisam de jogar. Eu acho que não adianta ele ser o nosso quinto central, se pode ser uma figura principal num outro clube. E acho que era um jogador para emprestar sem cláusula de compra, Pois, para ele voltar, e fazer a pré-época para o próximo ano. Porque acho que é um jogador que tem. Ele marcou o Bayern Munique na Champions. Acho que também é de realçar. Não é por esse gol que é um grande central, mas acho que há potencial. Acho que também. E Concordo, também acho que se fosse para vendê-lo, acho que também não pois, ia dar encaixe financeiro. não compensava. concordo Não totalmente. Eu compensava. acho que as melhores ligas para aquilo que ele pudesse ser emprestado seria a alemã ou a espanhola. Eu acho que ele poderia crescer Os campeonatos, nessas duas ligas. também acho. Agora, Otamendi e o Vertonghen. Era só até aqui os jovens, porque pronto, é para ficar. Não, os jovens podemos falar também. Em relação ao Otamendi, foi uma agradável surpresa, acho que quando ele veio, ele teve incluído no negócio do Rubem Dias, pronto.
E acho que os benfiquistas também não viam com bons olhos a chegada dele, porque ele jogou no Porto Yeah, e, e pronto, se há sempre essa. Estava a faltar a Rivalidade? palavra. Rivalidade. Exato. Sim, há essa rivalidade de ter jogado no rival, de não ser recebido tão bem, mas acho que ele comprovou o contrário e acho que deu tudo pelo clube, continua a dar. É dos poucos jogadores que tem essa tal, não vou dizer mística benfiquista, mas tem raça, quer ganhar o jogo. Se o colega não estiver tão bem, ele vai lá dar nas orelhas. É um capitão, é mesmo um verdadeiro capitão. Acho que se há um mau posicionamento, há uma falha, ele corrige. Mesmo não sendo o central tão rápido, dá tudo. Gosto muito do Otamendi. E o Vertonghen? Fica? O Vertonghen vai ter de ficar, porque já não dá encaixe financeiro. yeah. Para ir embora, também não o vejo a ir embora. O É problema um é bom que não sei central, até mas que acho que ponto no estilo de jogo do novo treinador o Vertonghen será aquele jogador. Não sei se ele vai encaixar bem pá, no estilo de jogo, numa pressão alta. é preciso centrais rápidos. O Vertonghen não é rápido. Acho que talvez o Otamendi ou o Vertonghen iam se complementar bem com o Veríssimo, mas acho que os dois não se complementam lá muito bem. Falta um jogador mais rápido. E se nós jogarmos com a linha muito subida, precisamos de um central rápido, por causa do espaço nas costas da defesa. Por isso Exatamente. eu ia ao mercado por mais um central. O Benfica precisa de mais um central. Hum, aqui no E meio quem é que campo, achas que diz poderia isto. ser a melhor opção já agora? Uma boa opção. Um central que eu gostava muito, neste momento já não poderá vir, era o Fábio Cardoso. Gostava muito que ele Hum, viesse, porque ele é Yeah. benfiquista. E acho que era muito bem e era uma grande contratação ao Santa Clara na altura. Um central bom, barato, português, Eu concordo. benfiquista. Acho que foi estúpido. E o Benfica, não sei se houve interesse, chegou-se a falar, mas o Porto chegou-se à frente. Porque o Benfica também devia olhar mais para o mercado interno. Acho que também estar a contratar sempre fora, acho que também não é bom. E o Porto se calhar vai agora buscar o David Carmo, e é um grande central português. um jovem central, um dos que tem mais potencial, veio aqui na nossa liga. Sem dúvida, muito bom central. E ele que teve lesionado quase um ano e voltou, Exatamente. parece que nem teve lesionado. Yeah. Incrível, E eu acho que vai crescer muito nos próximos anos, concordo. a nível europeu. E se for para o Porto, ele pode se tornar um grande, grande, grande central. Yeah. Também acho. Também acho. Aqui no meio campo, epá, isto vai haver aqui uma limpeza, mas pronto. Começando aqui está um Martim Neto. Começando aqui por Martinete, TVJ. Martim Neto e Paulo Bernardo. grande, grande jogador. Martinete, grande jogador. O Martinete foi titular na Youth League, marcou na final, é um craque. Eu mantinha. Acho que tem tudo para crescer, tem de lhe dar minutos. Isto é importante. Acho que não adianta ao jogador fazer parte do plantel e não ter minutos. Há de Exato. apostar realmente no miúdo, nem que seja nas taças, mas acho que ele tem muito potencial. O Paulo Bernardo eu emprestava. Para mim não tem qualidade para jogar no Benfica ainda. Acho que é um bocadinho o caso do Morato. Acho que há ali qualidade, há potencial, mas acho que um empréstimozinho para ele crescer e depois fazer a pré-época para o ano. Só uma coisa, de um jogador que também não está aqui, acabou por ser emprestado, mas pronto, o Tiago Dantas, Está no PAOK já, sim, e acho que foi um bom empréstimo. Mas acho que o Tiago Dantas nunca vai render. Ele já está em sucedidos empréstimos há muitos anos. Acho que estão a queimar um bocado a carreira ao miúdo. exato. Acho que Yeah. muitos empréstimos o Benfica tem de ter a noção. Pá, já não dá. E acho que era emprestar, acho que era bom para ele e era bom para o Benfica. Porque acho que vê-se que há qualidade, mas acho que não chega. Pois. Agora, aqui dois, João Mário e Meite. Foda-se. Desculpa lá, mas pá, o Meite, não gosto do Meite, pá. O Meite, 7 milhões de euros no Meite. Pá, não compreendo. 7 milhões de euros. Foi muito dinheiro. Oh,
Meu rico dinheiro. Quer dizer, não É falando que pá, o Sporting não. foi 10 milhões no Ruben de Vinagre, mas É verdade. Mas o Ruben Vinagre é bom jogador. Não se adaptou, mas é bom jogador. sim, sim. Mas o Meite é horrível. Ele é muito lento. Já o vi ao vivo. Pá, não, é horrível, não. Não flui. É muito lento, está sempre a parar o jogo. Às vezes há uma oportunidade de fazer um contra-ataque e ele para, deixa a defesa adversária se organizar. Horrível. O João É, Mário é um bocadinho parecido, é muito lento. Acho que também foi uma das diferenças do Sporting da época passada para este ano. A inclusão do Mateus Nunes no 11, um jogador mais jovem. É um cavalo, o Mateus. Pela expressão, é um jogador forte fisicamente, bom no jogo aéreo, rápido. Acho que é um médio muito completo, o Mateus Nunes. E acho que foi um dos grandes pilares do Sporting esta época foi o Mateus Nunes. E um dos que mais evoluiu nos últimos anos, ele passou. Ninguém Sem o dúvida. conhecia para o jogador que está agora. Exato. E acho que o João Mário, por mim eu vendia, mas pronto, há de ficar. Provavelmente vai ficar. Ninguém vai agarrar nele. Mas não tem lugar no 11. Pois, Nunca. pois exato, eu acho que o João Mário foi aquele jogador que acabou por digamos, ir atrás mais ou menos do dinheiro. eh, Ele Prefere vende. estar pelo seguro, joga se tiver que jogar, faz o que Yeah. tiver que fazer, faz uns passos, corre um Fa- bocado, Faz mas não muito o tem básico. aquela paixão Não. por realmente jogar. Acho que Ele, acaba por ser mais um e. ele faz só o básico. exato. Muito básico. Exato, E não chega. Porque falou-se muito. Os dois titulares do Benfica na primeira época do JJ era o Weigl e o Tarapte. E falava-se muito que exato. o Benfica precisava de um médio para controlar o jogo. Depois, pronto, o Jorge Jesus trabalhou com o João Mário no Sporting. E na altura em que o Jorge Jesus trabalhou com o João Mário, conseguiram-no vender por 40 milhões ao Inter. E eles já se conhecem. O João Mário também acreditava, como já tinha trabalhado com ele, que tinha tudo para dar certo com ele, mas porque o João Mário no Sporting, quando surgiu, ele jogava a médio direito. Mas pronto, depois Exato. começou a descer mais para o centro, como o Pizzi. ah, e pá, mas não chega, não chegou. Sim, Não foi acabo por suficiente. sair do Inter, até mesmo para o Sporting, por um empréstimo, eh, pelos mesmos motivos que não tinha lugar no Inter. E acabo por Exato. sair e depois acabo por ir para o Benfica No pelo Inter mesmo teve. motivo, porque o Inter queria quase despachar, digamos assim, o jogador. eh, Yeah. e pronto, acaba por ser isso. Eu também, se fosse, também o venderia. Eu acho que no Benfica há muito aquela ideia. Um jogador para defender e um jogador para atacar. Por exemplo, o Weigl defende e o que está ao lado ataca. E acho que isto Exato. não tem de ser assim. Acho que tem de ser dois jogadores completos, completos. Porque eu gosto é de jogadores completos. Não quero, por exemplo, um jogador que só sabe defender, um box-to-box, por assim dizer. Acho que há dois médios que se têm de complementar. Por exemplo, o Vitinha e o Uribe. O Vitinha não é tão forte a defender, como o Uribe também não é tão forte a defender, mas são jogadores muito completos, atacam bem, defendam bem. Não são, por exemplo, ter uma característica demasiado boa e depois Exato. falhar nas restantes. E Desequilibrados. acho, por isso é que acho que o Palhinha também perdeu um bocadinho de espaço. Acho que o Palhinha é um jogador muito mais completo a defender, mas acho que o Garte também sabe cumprir defensivamente, mas acho que também oferece muito mais nos outros aspectos do jogo, principalmente a sair da pressão alta, porque o Sporting começou a lidar muito com as pressões altas dos adversários, e acho que o Garte sai muito bem da pressão alta. O Palhinha tinha mais dificuldades a sair a jogar. Exato. E o Yeah. Mateus também é um médio muito completo. E acho que o Benfica há muito aquela ideia. O Weigl tem de defender e o que está ao lado ataca. E acho que nem atacam e nem defendem. Por exemplo, o Tarapte ataca, mas depois não defende. O Weigl depois fica lá atrás, mas sozinho também não faz milagres. E acho que falta isso ao Benfica. E acho que o Enzo vai ser o ideal, porque o Enzo ataca bem, defende bem. Não é daqueles jogadores muito fortes a defender, nem muito fortes a atacar, mas é muito completo. E acho que vai ser muito bom para o Benfica.
Epá, já acabou por se falar aqui, mas agora outros dois jogadores do meio campo, o Tarapte e o Weigl, ficavam, iam embora. Eu não ficava. Quer dizer, eu gosto muito do Weigl, acho que ele traz também um bocadinho aquele benfiquismo, porque ele até saiu mais cedo das férias e teve lá na Luz a ver o jogo do futsal. Ah, e acho que ele ganhou essa mística benfiquista. Eu acho que o Weigl dá um bom 8, dá um bom 8, mas como 6 não dá. Para mim é um jogador que não serve como 6. E o Tarapte. O Tarat, epá, é muito bom jogador tecnicamente, mas é o que eu estou a dizer. Não adianta ser muito bom tecnicamente se depois não cumpre no resto. Tem de ser um jogador mais completo. O Tarap não é completo. E o Benfica precisa de jogadores completos. Por exemplo, para mim, um médio mais completo que o Benfica teve nos últimos anos foi o Enzo Pérez. Atacava bem, defendia bem. Era um jogador que, entre aspas, mordia o campo todo, preenchia o campo todo, estava na direita, estava na esquerda, estava no meio. E acho que o Enzo é um jogador parecido com o Enzo Pérez. E acho que o Tarap não pode ser só bom tecnicamente, tem de saber mais. É preciso mais. Então, e quem é que te trarias? Se Quem é fôssemos que. a ver, porque se fôssemos a ver de médios, Iam quase todos. eh, iam todos, ou praticamente todos. Sim, porque Quem é que sim. achavas que seria a melhor opção? Gostava do. Isto falou-se na época passada, mas gostava de ver o Al Musrati no Benfica, do Braga. Eu também, eu também. Acho um bom jogador. Eu acho que Yeah, ele enquadrava-se Sim, bastante daquilo que é o Benfica e o programa do também acho. Benfica. Para mim é um bom jogador, já conhece o campeonato. Acho completo. Acho que era bom para o Benfica. Também gostava de ver o Sangaré, mas era mais um investimento. Não sei se me fazem entender. Estar a investir mais um Sim, jogador sim. que não é português, não conhece o Pois. campeonato, mais um grande investimento. Depois, se não dá certo, pá, não. Acho que é preferível jogar pelo seguro. Yeah, eu tenho, diz. não é bem receio, porque não sou benfiquista, mas ehm, com o novo treinador, receio que o Benfica possa ainda apontar menos para a Liga Portuguesa como um alvo de transferências. Isso porque se formos a ver, há sempre jogadores, por exemplo, como o Rodrigo Pinho, como outro jogador, há sempre um jogador de destaque na Liga, fora dos grandes clubes, de outros clubes pequenos. Tivemos o Pote, por exemplo, o Famalicão. Há sempre jogadores que têm potencial de crescimento e que podem eventualmente crescer e o Porto aproveita isso muito bem e acaba depois, se não crescer, acaba por emprestar ou por vender, mas aproveita sempre aqueles que crescem e dá sempre essa oportunidade aos jogadores e eu penso que talvez possa-se perder um pouco nisso agora no Benfica com este novo treinador. Esperemos que não, porque é bom para o campeonato português. Yeah. Eh, mas acho que pode cair um pouco por aí. E se calhar, por exemplo, opções que por acaso poderiam ser boas e jogadores que já estão habituados a este campeonato possam vir a ter aquele ano de adaptação e voltarmos a todo esse ciclo Exato. que nem Yeah. sempre é aquilo que o clube precisa no momento. O clube precisa no momento de um jogador que conheça o campeonato, que possa se adaptar bem à equipa e por vezes isso vai buscar outros jogadores totalmente à toa, e acaba por não conseguir seguir com uma boa opção, digamos assim. Sem dúvida. O Sporting e o Porto olham muito bem para o mercado interno. Sim, Yeah. Acho que fazem grandes contratações. O Edwards, mais recentemente. O Ugarte. O Porto é o caso do Taremi. Ele que foi quase o melhor marcador do campeonato a jogar no Rio Ave. O caso do Zaidu também. Estava no Santa Clara. Está exato. bem que não, apesar de não ter sido uma aquisição brilhante, fez o que foi preciso. Cumpriu, acho que cumpriu. Não é um jogador brilhante, mas cumpriu. E acho que o Porto, tanto o Porto como o Sporting, têm muita mais essa visão. Sim, e o E Dinho, se formos a ver os clubes mais pequenos, por exemplo, até o Braga, Famalicão, temos um
um Vitória de Guimarães, são clubes que começam cada vez a fazer transferências de maior valor, Exato. Sim, conseguem também, com essa venda de jogadores, ir buscar, ou seja, melhorar a qualidade do plantel e crescer. E isso também é bom para o campeonato português, porque são equipas que continuam num nível elevado, com o Vitória de Guimarães acaba por ficar sempre ali num quinto lugar, num quarto, num sexto no máximo. E é uma equipa constante e é uma equipa e é isso que o campeonato também precisa. Há sempre três equipas que descem, mas há sempre três equipas que sobem, e se houver essa procura a nível interno, haverá sempre um crescimento do campeonato, concordo. sem dúvida. O Também, Benfica, o Benfica adquiriu agora o Musa, do Boa Vista. sim, Vamos ver o que é que ele vai dar. Eu que não o conheço muito bem, mas Por acaso também não conheço muito bem. vamos ver o que é que podemos esperar dele. Mas foi dos bons jogadores do campeonato da época passada. também houve vários destaques no campeonato que acabaram por não ficar, mas estiveram no radar dos grandes portugueses. Foi o Lincoln, que andou, o Porto Yeah. criou, foi para o Fenerbahçe. Na outra época o Beto fez uma época incrível, o Sporting criou, o Porto também o quis, ele acabou por ir para o Udinese e agora até se fala de E uma boa venda. poder ir para o Nápoles. E Pá, uma boa venda. os jogadores assim que acabam por. Os três grandes acabam por perdê-los. Mas o Yeah. Porto e o Sporting andam sempre muito mais atrás desses jogadores. Porque, epá, se onde campeonato português acabam por, pela qualidade que têm, já conhecem o campeonato, pela qualidade que têm, ficam sempre muito mais baratos do que ir buscar um jogador estrangeiro. Yeah. Exato. Concordo. Pronto, Até mesmo a nível salarial, que às vezes é o caso que aquilo que jogadores externos, por exemplo, no caso do Sporting, temos Bataglia, temos Renan, que neste momento estão a consumir ordenado, são jogadores que vieram e que, por exemplo, se fossem jogadores, se calhar, da Liga Portuguesa, não estariam a receber o absurdo de ordenado que estão a receber neste momento e não estão a jogar e não querem ser emprestados e não Exato. querem sair. o São jogadores Renan que estão a ainda hoje encher, é pronto. dos que ganha mais salário no Sporting, é o Renan. E já disse que quer acabar o contrato, não quer ser emprestado, não quer ser vendido, quer acabar o contrato no Sporting. Ou E não seja, jogam. pois anda aqui há Yeah. Exato, não dois, joga, recebe propostas, não quer. vai fazer 3 anos, já rejeitou várias propostas. Ele já É rejeitou várias complicado. propostas. Em que equipas em que poderia ir ser titular, não sei bem o que é que ele pensa, mas já rejeitou várias propostas e Exato. está aqui há 3 anos em que não joga, a ser dos mais bem pagos até do clube. Isso aconteceu muito com o Tarabt, Yeah. porque ele estava a receber um grande ordenado, porque ele foi contratado como um grande jogador. Depois, pronto, teve pronto, muitos comportamentos extracampo, quebrou Sim. muitas regras que não são permitidas. Depois, só com o Bruno Lage é que, pronto, lá deu a volta por cima. Mas foi um jogador que teve 3 4 anos a ser dos mais bem pagos e sem jogar. Só para acabar aqui a equipa do Benfica. Pronto, Darwin Núñez e o Everton já acabaram por sair. Eu, Tem- eu ficava com o Darwin, obviamente. Pois, Era um sonho. Eu ficava, queria muito o Darwin no Benfica. Acho que tem- foi um erro vendê-lo. Adaptou-se muito bem. sim, verdade. E temos Mas aqui mais dois, o Diego Moreira e o Gonçalo Ramos. o Diego Moreira é para ficar, mas acho que é um jogador que ainda não está preparado para integrar a equipa A. Acho que é um jogador ainda. Porque ele. Acho que ele nunca. Acho que ele na equipa B deve ter dois jogos no máximo. Acho que ele nem, não sei se chegou a jogar pela equipa B. Se jogou, muitos poucos jogos. Acho que ainda precisa ganhar mais alguma experiência. Rodar entre a equipa B e o Sub-23. Poderá ter alguns minutos nas taças, mas acho que ainda não está preparado. O Gonçalo Ramos, para mim, tem de ficar. Acho que ainda não atingiu o seu potencial, ainda está muito longe disso. Acho que ainda vai dar muito mais ao Benfica. Já se viu a qualidade que ele tinha, o compromisso que ele tinha defensivamente. Porque ele a defender fazia de terceiro médio e a atacar fazia de segundo avançado. Ele preenchia ali aquela zona toda, e à esquerda e à direita, e ao meio, e atrás e à frente. Era dos jogadores que percorria até mais quilómetros. Ah, e acho que ele tem tudo para dar certo com o Roger. Fala-se numa proposta do Dortmund por 40 milhões de euros. Duvido que aconteça. O Dortmund está mais interessado no Haller. Foi buscar agora o miúdo do Salzburg. Acho que o Albert está Ah, praticamente oficializado. Exato, é. pois, Era o que já eu ia deve dizer. estar. Pois, acho que por isso, acho que com a contratação do Haller,
Não faz sentido ir buscar o Gonçalo Ramos. Ainda por cima o ADM Dortmund, e Haver, já e o são dois. Dortmund, exato. E o Dortmund não tem a fama de fazer grandes contratações. Hum, Aqui próximos, pronto, o Radonjic, não sei se é assim que se diz, já foi embora de empréstimo. Não sei se Já. gostavas que ele tivesse ficado. Para mim era um jogador que merecia mais minutos. Acho que era um jogador. Eu não comprei. Isto de certeza que aconteceu alguma coisa. Porque acho que quando o Benfica perdeu o Rafa por lesão, o jogador para o substituir foi o Diogo Gonçalves. Mas acho que fazia mais sentido apostar no Radonjic. Acho que era um jogador mais parecido com o Rafa. Mais de desequilíbrio, encarar no 1 para 1, mais rápido. Acho que era um jogador mais parecido com as características do Rafa. Ele com o Jorge Jesus não teve oportunidades, com o Nelson Veríssimo também não. Não sei se foi por falta de compromisso ou por falta de intensidade nos treinos. Pois, Porque, exato. Os treinos comandam muito que, que é a exato, aposta do treinador, e se dois treinadores diferentes não compartilharam a mesma aposta, lá digamos está. assim, Pois, se calhar a culpa foi mesmo do jogador que não teve o compromisso que é exigido lá está. pela instituição. Se fosse só um treinador, podia ser aquele conflito ou de não se Exato, é. adaptar ao esquema tático. Agora com dois já é diferente. Hum, Mais dois jogadores, um jovem Henrique Araújo e o Rafa. O Henrique Araújo é um craque. Ele Yeah. marcou um hat-trick na final da Youth League. Pois foi. Ele que não fez o percurso com a. Ele que não fez o percurso na Youth League. Mas há uma regra nessa competição que acho que podes inscrever 2 a 3 jogadores acima dos 20 anos. Ou dos 19. E ele acabou por ser um dos escolhidos. Jogou na final, destacou-se completamente dos outros, porque já tem outro andamento. E é um jogador que teve a sua oportunidade no último jogo do campeonato, agarrou, marcou. E acho que é um jogador que tem de ter muitos minutos para a próxima época. É um grande jogador, tem potencial. E o Rafa. O Rafa, o Rafa para mim é daqueles jogadores. Posso dar um bocadinho o exemplo do Grimaldo. Já está cá há muitos anos. Acho que precisa de haver uma mudança. É bom jogador, tal como o Grimaldo. Mas acho que o Benfica precisa de uma limpeza. Ainda por cima, criticam muito o Rafa por ele ter falta de vontade. Ele Pois, marcou um grande gol que ele percorre o campo todo, um Yeah. gol extraordinário. E a reação dele foi como fosse um gol. normal. O micro foi outra vez abaixo, acho eu. Yeah, também acho que deixei de ouvir. Hum, não conseguimos ouvir. Ok, acho que ele também não nos consegue Dizer, ouvir. gosto. Estou? Isto Não, deixou de só ouvir. estou-me a Estou? ouvir. Agora Yeah, estamos, yeah. agora Agora estamos. sim. Ah, deve ter ido abaixo. Eu estava a dizer que o Roger gosta de extremos muito rápidos, porque ele no PSV tinha. Estou-me a ouvir agora. Sim, Yeah, sim, sim, yeah, sim. yeah. Ah, o Roger jogava na esquerda com o Gakpo e na direita com o Madueke. Extremos muito rápidos, muito objetivos, com Tinhas o gol. Bruma. O Bruma, exato. E acho Yeah. que, e acho que o Rafa é um extremo com características que o Roger gosta e acho que ele quer contar com ele. Aqui o Rodrigo Pinho já falámos anteriormente, que é para vender, nem sabe, pronto, nem sabe bem o Sim, porquê de ter vindo. não fez sentido. Tiago Gouveia. O Tiago Oveia também foi um dos que teve a sua oportunidade no último jogo do campeonato. Bom jogador, dos melhores da equipa B. A equipa B que jogava com o Henrique Araújo, com o Umar à direita e com o Tiago Oveia à esquerda. Acho que esses três se destacam bastante. Acho que o Umar ainda não está preparado para jogar na equipa A. Também houve uns conflitos recentemente com o empresário. Mas acho que o Henrique e o Tiago Oveia vê-se que já se destacam muito na equipa B e têm de dar o salto. E merecem oportunidades na equipa A. Os últimos dois, que é Seferovic, que fala-se agora do Benfica querer 8 milhões pelo Seferovic, acho que era isso. E o Yaramchuk, que acho que vai ser aposta pelo Roger Smith, pelo que só ouvi Vai. dizer.
eu tinha vendido o Seferovic depois do Europeu, porque ele marcou 2 golos à França, Exato. era um jogador que estava valorizado, via-se que era um jogador que... A verdade é que o Seferovic é um avançado que parte sempre atrás, mas depois acaba por ser o que fica mais à frente. Yeah. Houve um ano que o Benfica contratou o Ferreira, o Shakhtar, o Ixi, Castilho. horrível. Horríveis. Esperava-se muito deles, não renderam. O Seferovic era o quarto, quinto avançado e acabou por ser o titular e o que marcou mais golos. Por isso acho que é um avançado um bocadinho underrated, na minha opinião. Criticam-no muito, quer dizer que ele também falha muito, é verdade, mas acaba por marcar muitos também. E acho que o Benfica podia ter feito um encaixe de 15 a 20 milhões com ele nesse ano do Europeu. Sei que houve propostas, foram recusadas. O Benfica podia ter feito muito dinheiro com ele. Acho que está na altura de o vender, mas tinham vendido mais cedo, porque de 8 milhões, que é a tal proposta que se fala da Turquia, para 15, 20 é quase o dobro do dinheiro. Pois. Por isso tinham-no vendido naquela época. Mas é um Sim, jogador para vender. e valores tão baixos quando envolve empresários, isso tudo acaba por não ficar com quase nada. Lá está, exato. E o Yaramchuk, portanto, para ficar no Benfica. O Yaremchuk vai ficar. Acho que todos concordamos que foi um flop. Yeah. O famoso flop, 20 milhões de euros. Ele destacou-se muito no Dinamo. Também jogava muito, muito bem pela seleção. Acho que era um jogador que esperávamos mais dele. Todos esperavam mais dele. Marcou ao Ajax, é verdade. Mas também falha muito. Ah, pá, na minha opinião, o que eu tenho a dizer é que o Benfica sempre teve um estilo... Não sempre, mas na última época tinha muito um estilo de jogo de contra-ataque. Bolas nas costas, de velocidade, tanto para o Rafa como para o Darwin. E o Yaremchuk não é um jogador de ataque à profundidade, não é um jogador rápido, é um jogador mais de bola no pé, mais um homem da área. Yeah, Dário. E acho que o Benfica não tinha esse estilo de jogo, porque o Benfica pedia muito a pressão, a velocidade, as bolas nas costas. Via-se constantemente o Darwin a fazer movimentos de ruptura nas costas dos centrais. E o Yaremchuk não é esse tipo de jogador, é um jogador mais de bola no pé, é um famoso pivô, vir atrás, buscar jogo. E acho que o Roger, o Benfica, poderá também mais esse estilo de jogo, mais um estilo de jogo entre linhas, bola nos laterais, mais cruzamentos, mais bola na área. E acho que o Yaremchuk pode se destacar mais com o Roger, na minha opinião. Também com o investimento que foi feito, tem de se apostar mais nele, também tem de ter mais minutos. Exato. Pá, já acabamos aqui a equipa. Pronto, já estamos a chegar também mais perto do final do podcast. Vamos só fazer aqui uma rápida análise ao que foi já das transferências do Benfica, o mercado que está a ser, os rumores e, através disto, o que é que se pode esperar para a próxima época do Benfica. Pá, e começando aqui, se calhar, eu sinceramente eu não sei, eu não percebi como é que foi o negócio do Enzo Fernandes, porque ele disse que queria jogar a Libertadores. Não percebi se ele só vem em janeiro, como é que funciona, se vem já. O Enzo vai ser jogador do Benfica, mas só vem Em mesmo dezembro. em dezembro. Yeah. Ok. O negócio foi feito por 18 milhões, 10. 18 milhões de Sim, euros. exatamente. Foram 15 milhões mais 3 de juros, porque na Argentina há uma lei federal que 15% da venda total do jogador tem de ser pago ao Estado. Não sabia Ah, isso, por acaso. sim. Nem eu, por acaso não sabia. E como o Benfica tinha. O Benfica não, desculpa. E o River tinha muitos interessados. Falava-se no Dortmund, no PSG, no Wolverhampton. O River Plate podia jogar com o tempo. O River não tinha ter pressa nenhuma em vender o jogador. Tinha muitos interessados, o negócio estava favorável para eles. Por isso era a equipa que se chegasse mais à frente. Por isso o negócio foi feito por 15 mais os tais 3 que vão ser pagos pelo River ao Estado argentino. E acho que é um jogador que tem tudo para dar certo. Exato. É um grande jogador. Tem Eu muito acho que é uma gol. máquina. Para um médio defensivo tem muito gol. Jovem, E 21 acho- anos, um futuro incrível. E o Benfica sempre se deu bem com argentinos. Aimar Exatamente. Savion, É o Benfica Di com Maria, E é uma grande argentinos aposta para e o o futuro. Porto com colombianos. Gaetan. Exato. Acho que é um jogador que tem tudo para dar certo. E Mas é um ele jogador. infelizmente só vem
Falou-se também na possibilidade dele não vir em dezembro e vir depois do River ser eliminado da Libertadores. Vir um bocadinho mais cedo. Mas o River vai enfrentar o Vélez nos oitavos. Acho que o River vai passar facilmente do Vélez. Acho que é uma equipa Acessível. Exatamente. Ahm, que eu vou usar outra vez. enfrentar o São Lourenço facilmente. E acho, e acho que o River vai acabar por pelo menos chegar à final. As únicas equipas que eu vejo que poderão ganhar neste momento ao River é o Palmeiras, do Abel, ou o Exato. Boca. Yeah. Por isso Ah, acho que ele só vai mesmo vir em dezembro ou janeiro. Duvido muito que o River tropece. tenho aqui uma pergunta. Há aquele medo nos benfiquistas de que o Neres possa acontecer como o Everton? David Neres Sim. possa não O Neres, render? para mim, o Neres é mais jogador que o Everton. E acho que há uma grande diferença entre os dois. É que o Everton não tinha jogado na Europa. E acho que o Neres já tem essa adaptação. Já teve naquela grande equipa do Ajax Exato. que chegou às meias finais da Liga dos Campeões com o Ten Hag. E acho que marcou a Juventus, marcou o Real Madrid. É um jogador que já tem nome nestes jogos. É um jogador rápido, encara num para um, não tem medo de arriscar, é forte tecnicamente. Não sei se é assim tão forte taticamente, mas isso também é uma questão do Roger o ensinar e de se adaptar ao estilo de jogo dele. Mas acho que é um jogador que, como já tem essa bagagem, por assim dizer, de futebol europeu, acho que é um jogador que vai estar mais bem preparado que o Everton. Porque viu-se perfeitamente que o Everton na segunda época já rendeu mais do que na primeira, Sim, porque já sim. tinha aquela época de adaptação. Só que mesmo melhorando ligeiramente de uma época para a outra, não era o suficiente. Tem de se pedir mais. Eu acho que se calhar o maior medo acaba por ser se ele se lesiona, digamos assim. Porque é um jogador que acaba por ter algumas lesões e lá está, um jogador que tem uma lesão pode não estar muito tempo parado, basta ser umas semanas, mas acaba por perder o ritmo e um jogador que é novo no campeonato, perder o ritmo assim pode ser um pouco mau. É um pouco aquilo que acontecia com o Giovane quando tinha oportunidade no Sporting. Eu acho que se calhar o Verdade. Benfica pode ter mais medo, se calhar, até disso do que lá está, não render, O esperado. não se adaptar à equipa, exato. Exatamente. Eu, caso ele se lesionasse, acho que era um caos. Acho que investi 15 milhões de euros. Ele Pois, custou 15 milhões e 300 mil. E exatamente. acho Yeah. que ter ali um investimento de 15 milhões parado era horrível. Porque é um jogador com historial de lesões. É Pois a sempre questão é essa. é aquele é o Eu maior acho que até problema, por assim dizer. acho que o principal medo dos benfiquistas nem é tanto as lesões, é mais o ritmo de jogo. Porque ele já não joga há Também é 6 verdade, meses. Pois, já. pois, pois. Porque ele teve naquela equipa do Ajax, depois chegou ao Ajax o Haller e o avançado do Ajax era o Tadic. Depois, com a chegada do Haller, o Haller foi para avançado, o Tadic O extremo. foi colocado numa das aulas, depois acabou por surgir o Anthony na direita, e depois, com o facto do Anthony surgir, Pois. roubou o lugar ao Neres, o que levou à saída dele por falta de espaço. Para o Depois, Shakhtar e pronto, depois depois no Shakhtar também foi o que aconteceu, infelizmente. E não dependia do jogador nem do clube, foi uma catástrofe a nível mundial. Yeah. Ah, exatamente. e ficou sem ritmo de jogo. Vamos ver agora, tem de se adaptar, começar a ganhar ritmo, porque o Benfica tem uma época para preparar e daqui a um mês está a ter jogos Exato. importantíssimos de playoffs e terceiras pré-eliminatórias para entrar na Liga dos Campeões. E precisamos do David Neres ao seu melhor nível. E pronto, o Benfica tem tido alguns problemas nas laterais nos últimos anos. Tem andado sempre a contratar vários jogadores que acabam por não render tanto como esperado. Nesta época contrata dois, um lateral esquerdo e um lateral direito, o Bá para lateral direito e o Ristich para lateral esquerdo. Achas que são jogadores que têm a qualidade e a capacidade para melhorar estas laterais do Benfica e proporcionar O, melhor futebol? o Ristich, não tanto, na minha opinião, mas o Alexander Bá para mim é um jogador fenomenal. Comparavam-no muito com o Porro, dizem que é um jogador muito parecido com o Porro. Ele que foi considerado o melhor defesa da Liga
em que ele estava, Checa. não me recordo. É do Slavia de Exatamente, Praga. Exatamente. exato. Yeah. Foi considerado a melhor defesa da liga. Está bem que não é uma liga competitiva, é uma liga muito mais fraca que a nossa, mas acho que é de realçar. Ele destacou-se muito. Na minha opinião, ele veio para o Benfica pelos jogos que fez na Liga Europa, porque acho que não é um jogador que se destaca nessa liga que vem parar ao Benfica. Exato. Tem de ir para um palco que se destaque mais. Vi jogos dele na Liga Europa, vi jogadas dele. É um jogador que tem muito, não vou dizer muitos, mas tem muitas lacunas a nível defensivo. Acho que é um jogador que se pode trabalhar nesse sentido, porque o Benfica vai passar a maioria de 80%, 90% dos jogos a atacar. Se não passar, algo está a correr mal, porque o Benfica, tanto o Porto como o Sporting, tem de passar o tempo todo a atacar. São os três grandes candidatos a ganhar o título. E acho que ele, a nível ofensivo, é um jogador fenomenal. Rápido, forte no 1 para 1, cruza bem. Acho que tem tudo para ser uma grande surpresa. A nível defensivo, é uma questão do Roger melhorar esses aspectos nele. E esses aspectos vão ser mais pedidos nos jogos das competições europeias Exato. e nos jogos contra o Porto e o Sporting. De resto, acho que é um jogador que tem de oferecer a nível ofensivo. Ainda por cima, o Roger ataca muito com os laterais. Porque eu vi uma estatística que hum, para lateral foi dos laterais da liga dele, foi dos melhores em termos de cruzamento, passos, tudo. Em termos ofensivos foi dos melhores completamente da liga. Agora vi que foi em desarmes e interseções que foi dos piores. Pois, O lá que é está. aqui Yeah. uma diferença muito grande. Só que, pelo que eu vi e vi análise e coisas assim, disseram que ele era muito forte fisicamente e essa força física ajudava-o bastante em termos defensivos. Por Ele é isso, forte fisicamente. exatamente, basta se calhar aqui moldar o jogador um bocado mais defensivamente e fica um jogador muito completo para uma lateral. Exato. O Alexander Bay é aquele famoso caso de um extremo que foi adaptado ao lateral. Porque Pois, ele era extremo e foi adaptado ao lateral já há cerca de 2, 3 anos. Mas acho que ele tem de melhorar para jogar no Benfica, principalmente em jogos mais exigentes. E se quiser dar o salto para um campeonato melhor, tem de melhorar nesse aspecto, porque se ele for jogar na Alemanha, ou na Inglaterra, ou em Espanha, claro. vão-lhe colocar muitas mais dificuldades nesse sentido. Hugo, tens aqui alguma pergunta mais aqui a fazer? Em Não, acho que relação é. do Ristich, Diz. em relação ao Ristich, eu não o conheço tão bem como o Bá, ainda não vi tanto dele, mas dizem que é um jogador que não é dos melhores tecnicamente, como o Grimaldo, mas dizem que é um jogador muito raçudo, que dá tudo, como à parte do Gilberto. Acho que isso é importante. Porque ele no Montpellier jogava numa linha de 4 a lateral, e na seleção da Sérvia jogava a média esquerda, fazia ali o corredor. Por isso é um jogador que também é forte ofensivamente. E vamos ver o que é que podemos esperar dele. Hugo, desculpa. Eu ia apenas dizer qual é que seria a tua previsão. Pá, sabemos que em competições caseiras, digamos assim, é de ganhar tudo, não é? Claro. Mas então, e qual é que seria a tua previsão, digamos, para uma de Champions? A minha previsão ainda é cedo, ainda nem. Ainda é cedo que não sabemos as Pois, Exato. equipas. Yeah. Ainda nem sequer sabemos se vamos lá estar. Pois, yeah, ainda é esse Yeah. o pormenor. primeiro Mas objetivo é estar da Champions. Depois a partir Exato. daí. Exato. Acredito que vamos lá estar. Acho que a pior equipa que nos podia calhar era o Mónaco. Acho que é a equipa mais difícil. O Mónaco que terminou a época muito bem, com uma série de vitórias. Nos últimos 10, 11 jogos, só vitórias. Terminaram muito bem a época. A verdade é que Não não é começou como. bem, n- mas acabou bem. Acabaram muito bem. Yeah. Isto não é como eles acabaram na época passada, é como vão começar nesta. Pois, Esperamos que não estejam tão bem como no final da época passada. Espero que também que não nos calhem. Pode ser também o Midland, que esteve na Liga dos Campeões já há uns anos. O Midland. Vamos ver o adversário que nos vai calhar. Acredito que vamos lá estar. Temos a obrigação de lá estar. Acho que o Benfica esteve nos quartos de final. Acho que uma equipa. Acho que são poucos os casos
de uma equipa que chega aos quartos de final e depois no ano seguinte não está na Liga dos Campeões. Pois. Acho que é muito raro, é raro de acontecer. Eu acho que temos de lá estar. Por isso é que o Benfica tem de começar já a preparar bem a época. Acho que é importante contratar já, rapidamente, que venha rápido o Ricardo Horta. Acho que o Benfica não pode perder tanto tempo como perdeu no Cavani há uns anos, Yeah. porque o Benfica foi eliminado pelo PAOK, foi a perder muito tempo no Cavani, depois o Darwin só chegou mais tarde. A verdade é que ele ainda jogou esse jogo, entrou na segunda parte, ele e o Waldschmidt. Mas acho que o Benfica tem de contratar mais rápido para iniciar a época rapidamente. Porque acho que o Benfica investir tantos milhões no Enzo para depois ele chegar cá e vir jogar uma Liga Europa, acho que não faz sentido. Exato. Concordo, absolutamente. E relativamente a isso, só mesmo para terminar uma pergunta, é só mais uma pergunta mais pessoal, que é se já saiu, como estás mais dentro das notícias, se já saiu os jogos da pré-época do Benfica ou se ainda não se sabe. Já saíram, sim. Já saiu, ok. Já saíram. Neste momento não me recordo das equipas, mas já saíram. Já saíram, yeah. Eu Já. não tinha ideia, sei que do Sporting já saíram, mas Acho que o Sporting vai jogar com o Wolverhampton. Sim, Ah, sim. vai jogar... Eu até posso ver aqui. Dê-me só um minuto. agora o Benfica é que eu fica na dúvida se agora já tinha saído ou não. Já. Mas já foi há mais tempo. Não, ok. Sinceramente também não tinha visto nada do Benfica. Tinha visto o Sporting. O Benfica Até vai vai jogar. jogar com equipas A única, interessantes. coisa, a única coisa que eu sei é que vamos jogar já para a Eusébio Cup. É no dia 26 de julho, se não me engano. Ok. Ok. Contra o Newcastle. Contra o Newcastle. Olha, jogo Exatamente. interessante. É. Eu lembro-me de ver isso, exato. Yeah. A Ok. Eusébio Cup que voltou passado muitos anos. Sim. Yeah. Já não havia esta competição há algum tempo. Então está aqui. O Benfica vai estagiar. Vai fazer um estágio em Inglaterra de 8 a 14 de julho. Vai enfrentar o Nice, o Fulham. No dia 15 o Nice e no dia 17 o Fulham. Depois vai ter mais dois jogos. O primeiro vai ser na Suíça contra o Atlético Bilbao. Ok. Ah, ah, e- sim, exatamente. Ok. Não é assim. O Benfica vai jogar primeiro na Suíça, em Genebra, e depois é que vai jogar com o Atlético Bilbao dia 22. E depois há o tal jogo contra o Newcastle no dia 26, porque depois o Benfica também tem de começar mais cedo a época por causa Exato. da, da terceira pré-eliminatória dos playoffs. Por isso Yeah. o Porto e o Sporting vão começar mais tarde. Ok. Até são jogos interessantes Os jogos para a interessantes, na minha pré-época. opinião. Quando o Benfica estiver a estagiar em Inglaterra, acho que o Porto e o Sporting ainda não vão ter jogos de pré-época. Yeah. Porque vão ter muito mais tempo a preparar. Exato. Eu só tenho aqui, pronto, estamos mesmo a acabar. Só tenho aqui uma pergunta que é: qual é o principal jogador que tu gostavas mesmo neste momento dos rumores que já se falou, ou mesmo sem ser de rumores, tu gostavas mesmo que assinasse pelo Benfica o mais rapidamente possível? Um jogador que se fala muito, gostava muito de ver o Ricardo Horta. Ok, Acho que seria uma grande contratação. Para mim, o Ricardo Horta acho que encaixava como uma luva. Porque é o melhor marcador da história do Braga. Ele é benfiquista, ele e o irmão. Gostava também de trazer o André Horta. Mas essa é outra. Gostava de trazer os dois, mas principalmente o Ricardo Horta. O Benfica também tem tido aqueles problemas de balneário, da falta de benfiquismo que se fala. Acho que era um jogador que podia oferecer muito dentro das quatro linhas e fora delas também. E para melhorar também a relação dos adeptos com os jogadores. claro. E jogou muito a época passada. Nós até estávamos a falar antes de chegares que foi eleito para o 11 da Liga, por exemplo, em que podiam ter optado por jogadores como a Sarabia. Exato, e foi ele escolhido. Yeah. Nem o Sarabia nem o Luís Dias tiveram. Nem o Luís Dias, exato. É. Yeah. E Acho que o facto de ele ter jogado só uma época também influenciou. até agora Claro, estava. claro que se ele acabasse a época, estaria lá muito facilmente. Isso Yeah. Até agora não há estava o Darwin e o Ricardo Horta. Ainda não sabe quem vai ser o ponta de lança. À ainda não. partida deve ser Acredito que seja o Taremi. exatamente um Taremi ou Yeah, um era o Evanilson. Evanilson. Yeah. Acredito mais no Taremi. Eu também acho. Deve ser o Taremi. Mas um dos dois vai ser de certeza. Apesar de, sinceramente, para mim era mais Sarabia, Ricardo Horta e Darwin na ponta. Concordo. Acho que o Sarabia, Mas, acho que se vê yeah. perfeitamente que é um jogador que Pelo está que acima de. Não, não é este campeonato que ele tem de jogar.
Exatamente. Já tem de estar noutros voos. Pelo que ele Yeah. fez no Sporting pá, em jogos em que ninguém conseguia nada e o Sarabia aparecia, a marcar de pé esquerdo, pé direito. É um jogador que é É, quase outro dispensado jogador. de um PSG Yeah. e Pois. que, aliás, quando ele veio para cá, houve vários jornais espanhóis a dizer como é que é possível clubes Exato. espanhóis não irem a Calma. buscar o jogador. Yeah. Mas no início também se falou muito mal, porque normalmente quando aquela estrelazinha vem para Exato. a Liga Portuguesa é para não fazer nada. Mas Exato. notou-se Pois, logo exato. desde o início que a personalidade dele não era dessas. Que era um Yeah. jogador que gostava de trabalhar. O Sarabia, quando veio para o Sporting, ele tinha um objetivo e conseguiu cumpri-lo, que era voltar à seleção. Exatamente. Yeah. Jogou, Agora é brilhou e voltou. titularíssimo E é na titular. seleção. Exato. E E tem marcou na feito Liga das jogos muito Nações. bons. Exato. No último jogo da Liga das Nações começou no banco, entrou e marcou. Exato. Conseguiu Aliás, recuperar, conseguiu recuperar a forma e voltar à seleção, que era o que ele queria. lá está. Acho que encaixou. E ele não teve problemas de adaptação, encaixou como uma luva Yeah. Pois foi. e pronto. E seguiu. Lá está, é daqueles jogadores que precisava jogar, não estava a ter aquilo que precisava e adaptou-se muito bem a um estilo assim que começou a jogar. Exato. Não é Yeah. fácil num É um PSG. craque. Naquele PSG não era fácil. É muito difícil. Não é nada fácil. Acho Ah, que foi bom para ele. também acho que sim. Conseguiu dar, deu, não vou dizer um passo atrás, mas que lhe deu 2 ou 3 atrás para dar agora 4, 5 à frente. Exato, exato. Às Yeah, vezes é concordo preciso. plenamente. Yeah. Não é Acho que isso é vergonha nenhuma importante. dar um passo atrás quando sabes que depois podes dar três para a Exatamente. frente. Exato. Há muitos jogadores assim. O Rubén Neves era titular do Porto, foi jogar para o Wolverhampton para a segunda liga e agora Exatamente. provavelmente vai estar de saída para o Manchester United. Por exemplo, até Hum, temos agora o caso do José Fonte no Lille, que o Lille foi buscar só por ter experiência e acaba por ser Yeah. titular. um dos melhores Titularíssimo. jogadores do Lille. Exato. Yeah. A última época. Foi Ele buscar com a para dar idade que tem experiência aos jovens. Exato. e acabou por ser ele Ui, o grande titular. Depois eu sei que o Gabriel Magalhães estava lá, ele depois foi para o Arsenal e conseguiu ajudá-lo a crescer, mas era o José Fonte e mais 10. exato. Yeah, Era, Ele era, basicamente. ajudou o era o patrão da Gabriel e o defesa. Botman agora também. Exatamente, exatamente. Ele consegue desempenhar os dois, ajudar os miúdos e manter-se como líder da defesa. Exatamente. Yeah, Hum, perfeito. se calhar, tens mais alguma pergunta, Hugo? Se calhar acabamos Não, por acho que não. aqui. Pronto, pergunta básica e última pergunta e última coisa que vou dizer. Hum, Prevê-se um futuro brilhante para este Benfica do Roger Smith? Schmidt? Sendo honesto, Sim, para já, não. Ainda não. Vou ser sincero. ok. Achas que é Só um projeto a médio e longo prazo? Ou seja, sim, daqui a exato. 2 épocas, Eu acho que o 3? Benfica, o Benfica está numa crise há 3, 4 anos. Acho que não é agora do dia para a noite. Hum, Porque o Benfica vai precisar de pelo menos 2 a 4 janelas de mercado para voltar-se a organizar. Porque o Benfica tem de despachar muitos jogadores. Vocês Yeah. viram nos jogadores que eu disse que queriam ficar no Mais de metade plantel da equipa? para despachar. E não é numa janela que vamos mandar isto embora. Exatamente. E se calhar vai haver exemplos de jogadores que não vão querer sair e vamos ter de esperar que o contrato acabe. Vai haver casos de certeza. E só para terminar, também acho que está praticamente fechado o Reinier no Benfica. Sim, por empréstimo. Yeah. Sim. Não gostei muito da contratação. Acho que é um jogador, acho que lhe falta um bocado de intensidade. É um bocadinho, acho que é um brinca na areia. Ele esteve no Brasil, depois foi para o Real Madrid sem espaço, agora esteve no Dortmund. Concordo. Acho que lhe falta um bocado de intensidade. Acho que não foi a escolha certa. Ir buscar aqueles jovens por empréstimo é sempre um bocado de tirar o lugar a um jovem da formação que possa render mais. Concordo. Acho que nessa posição não era da nossa prioridade. Preferia buscar um central do que ir buscar agora um 8. Pois. Yeah. Mas é a minha opinião. Ou poderíamos já optar mesmo por apostar na formação. Acho que era o mais, o mais importante a fazer. Tem de ser feita essa aposta. E eu acho que, só para finalizar, eu acho que o Benfica, se esta época não começar da melhor maneira, não devem ter quente de despachar já o treinador e vai buscar reserva, vai buscar outro treinador. Eu acho que mesmo que não comece bem, lá está, é um treinador novo,
treinador tem qualidade, eu acho que deve esperar pela adaptação, porque não é só os jogadores que têm que se adaptar ao campeonato, é também os treinadores. O treinador Concordo. é uma maneira de jogar totalmente diferente de campeonato para campeonato e cais aqui de paraquedas, treinas a tua equipa como achas que deves treinar, hum, mas o estilo de jogo que vais encontrar das equipas é totalmente diferente e vais precisar de jogos de adaptação. E até pode um jogo correr bem, dares uma oleada de 5-0 e depois se calhar tens duas derrotas seguidas. E eu Concordo. acho Sim, que o que falta também nos clubes portugueses é um pouco de. Já que foi feito o investimento que foi feito no treinador, deixar um pouco mais tempo e não esperar tanto pelos resultados e não ligar tanto aos resultados no início. Eu Concordo. acho que muitas vezes os clubes acontece isso, por exemplo, o Sporting teve 4 treinadores ou 5 em 2 épocas, qualquer coisa assim, até vir o Ruben Amorim. E foram treinadores que começavam a ter resultados negativos, havia a pressão do mídia, havia a pressão do adeptos e acabavam de sair. E assim nem os treinadores conseguem impor o seu estilo de jogo, nem os jogadores conseguem adaptar-se à equipa e ao que é que está a acontecer. E acaba por ser hum, um desequilíbrio e bastantes emoções, digamos assim, no balneário e acaba por não resultar. E eu acho que o Benfica tem aqui uma boa oportunidade para ter um treinador a longo prazo e quem sabe até ganhar, fazer boas impressões na Europa, porque digamos que o yeah. Roger é um treinador bastante bem conhecido É preciso por dar esses tempo e motivos. Yeah. espaço ao treinador. Yeah, Pelo menos nesta primeira época, nem que corra mal esta primeira época, continuar, porque já se sabe, ele já o fez no PSV, já Exato. teve grandes prestações na Europa, por isso não é por a primeira época correr mal que se vai desistir de um treinador desta categoria. Concordo. exato. Portugal não pode ter aquela ideia como no Brasil. Isso, um treinador a Espe- cada mês. É Exato. praticamente isso. Acho que Portugal não pode, não tem de ser um país assim. Acho que há de apostar nos treinadores. E acho que não faz sentido começar a correr mal e mandá-lo embora. Quem é que vamos buscar? Veio o treinador da equipa B. Isto Exato. agora vamos viver assim. Não corre bem, vem e veio da equipa B. Não pode ser. Pois é isso, e depois acabas por perder até bons treinadores para as equipas B, porque, por exemplo, o Nelson Veríssimo era um bom treinador e está a fazer um bom trabalho na equipa B. E como neste caso é aumentado para a equipa A, ele já não pode regressar à equipa B. Como é que Exato. tu passas um treinador da equipa A para a equipa B? O cargo já foi ocupado. É, Existem muitas questões e acabas por perder um treinador bom que está a fazer o trabalho e acabas por se calhar yeah. nem ter bons resultados na equipa A. E é sempre um risco enorme. Eu acho que fazer isso é estar a prejudicar as duas equipas. Porque Yeah. Exato. O Nelson Veríssimo só para a equipa A como primeiro classificado. Depois entrou o atual treinador do Cuiabá, lá no Brasil. Não me recordo o nome dele, mas acabou em quarto. É o António Oliveira, exato. Acabou Yeah. em quarto lugar. Acho que uma equipa que estava. O Benfica estava a praticar um grande futebol. Depois, pronto, quase no final da época, trocado de treinador, acabamos por acabar em quarto. O que tinha tudo para sermos campeões, na minha opinião. Mas claro que a equipa A tem de ser a prioridade. Exatamente. Concordo plenamente. Yeah. Yeah. E pronto, acho que foi isto. Olha, Guilherme, foi um prazer ter-te aqui. Espero que Obrigado por tenhas teres aceito o gostado. convite, de vir aqui falar do Benfica. Foi um Hum, prazer. espero que tenhas gostado. E foi Gostei isto. muito, foi uma boa experiência. Acho que foi uma boa conversa. Foi aqui mais, pronto. Este aqui meio diferente, que é o que estamos a tentar fazer agora, falar mais exclusivamente de cada clube, porque foi o final da época, início da próxima. Yeah. Falar um pouco também, ir também levando um pouco daquilo que é as transferências, Exatamente. porque cada dia quase há um rumor novo Pois, ou há uma contratação nova e também queremos manter um pouco atualizado e falar um pouco cada uma, apesar de nem sempre ser fácil, mas eu acho que Exatamente. tocamos pelo menos em quase um tópico, tocamos na época passada, tocamos nas transferências, rumores, tocamos nos jogadores que deveriam sair. Eu acho que Yeah. tocamos um pouco em tudo daquilo que pode vir a ser, foi e pode vir a ser a época do Benfica. Por isso, esperemos que tenhas gostado. Deu para falar do mais importante.
Exatamente. Exatamente, sim. Também é normal que surjam muitos mais jogadores especulados do Benfica, porque o Benfica tem de preparar a época mais cedo. Por isso acho que o Porto e o Sporting não têm essa pressa de contratar Yeah. porque têm mais tempo. Por isso é normal que no Benfica, Vai como haver vamos mais ter, vendas e temos de preparar a compras. época mais cedo, mais jogadores. Bem, então Muito bem. foi um prazer. Obrigado por ter estado aqui. Obrigado também ao pessoal que esteve por aí a Teve a ver. assistir. Obrigado eu e um grande abraço. À Um malta que abraço. esteve aí na live e um grande abraço a vocês os dois. Obrigado.